Nova Serrana é conhecida em todo o Brasil pela produção de calçados, uma cidade que cresceu rápido, atraiu trabalhadores de vários lugares e se tornou sinônimo de oportunidade. Mas por trás da riqueza que a cidade produz, existe uma realidade comum: o trabalho sem carteira assinada. Do Ceará, Várzea Alegre. Várzea Alegre? Isso. A senhora veio para Nova Serrana tem quanto tempo? Tem 1 ano e 5 meses. A senhora veio por quê? Eu vim porque aqui tem mais trabalho, né? Mas porque lá o trabalho é mais difícil, aqui não. Aqui tem um mercado de trabalho melhor e a gente veio pra cá. A senhora fazia o quê lá? Confeiteira. E aqui a senhora trabalha com o quê? Eu trabalho peça espontânea e sou confeiteira também. Como é que é a rotina? Trabalho de confeiteira e pespontadeira? Durante o dia eu peço ponto e quando eu pego encomenda à noite eu faço para entregar no outro dia. A senhora trabalha pespontando quantas horas por dia, mais ou menos? Às vezes eu começo às 6 horas da manhã e vou até às 10 horas da noite. 10 horas da noite? É. Isso quantos dias por semana? Domingo a domingo. De domingo a domingo? Domingo a domingo. Tem na banca, por exemplo, para onde a senhora presta serviço, a carteira assinada? Como que funciona o vínculo de trabalho? Lá eu não sei. Mas com a senhora? Comigo não. Não? Não é carteira assinada. Para muitos, o trabalho sem registro formal é uma forma de ganhar mais e conseguir pagar as contas. Antes eu era oveloquista, eu trabalhava fichado. Aí você tinha vontade de montar uma coisa sua? Como é que foi isso? Porque é a questão mais financeira, né? Você trabalhando em empresa fechada hoje, o salário é muito pouco. Você não consegue suprir as suas necessidades de casa. A gente tem filhos, tem família, é mais complicado. Por exemplo, 2 salários mínimos dentro de uma fábrica, hoje você não consegue manter sua casa, não. Então você procura uma renda maior. Se fosse olhar pela segurança de ter uma carteira assinada, eu estaria lá até hoje. Mas a questão financeira é totalmente diferente. Tem quanto tempo que a senhora trabalha prestando serviço? Já tem uns 4 anos. 4 anos? É. E é tranquilo? Sim. Tem algum vínculo com a fábrica, por exemplo, carteira assinada? Como que funciona? Não, nessa parte não. Quem presta serviço não. A maioria do pessoal que presta serviço na cidade funciona desse jeito? Desse jeito. Te paga por par. Te paga por par. Por par. A coladeira hoje na banca ela ganha em torno, que vira forra, ela ganha em torno de 2.600. Se ela estiver dentro de uma fábrica hoje fechada, ela vai ganhar em torno de R$1.500, R$1.600, às vezes até R$1.800. E hoje, se você vai pagar um aluguel, que é um absurdo, se você vai pagar uma luz, é um absurdo. E assim, a maioria das pessoas às vezes tem filho, se não consegue uma vaga na creche, precisa de uma babá. Hoje, meio horário, uma babá, ela vai te cobrar aí em torno de R$500. Se você for pegar uma escolinha particular aí, hoje até inclusive uma pessoa me procurou a respeito de uma vaga na creche, que ela olhou uma escolinha meio período, R$1.200. Então assim, aí a maioria das pessoas, o que ela opta? Por não trabalho fechado. Mas quando o trabalhador adoece sem carteira assinada, o acesso a benefícios se torna difícil e o problema não é raro. Bruno é prestador de serviço na área de costura e corte. Ele já foi assessor parlamentar e diz que viu de perto muitos casos de trabalhadores que perderam tudo depois de adoecer ou sofrer acidentes. Aparecia muito na câmera. Às vezes as pessoas procuravam ajuda, por quê? Às vezes as pessoas machucavam, porque a gente sabe como funciona a prestação de serviço. Teve um caso entre um e outros de um rapaz, ele trabalhava já há 1 ano na fábrica, sem carteira assinada, e fazia vamos dizer, um bico, né? Depois das 5, entregando lanche. Na verdade, ele entregava lanche nos finais de semana. Numa dessas entregas, um cara alcoolizado invadiu um cruzamento, bateu nele, ele quebrou o fêmur. E como que ficou a situação dele? Ele tinha apenas 18 anos, nunca tinha assinado carteira, entra no mesmo assunto de novo. Bruno conta que um desses casos aconteceu dentro da própria família. A Rogéria é uma nora minha, né? Ela é casada com meu enteado e há 7 meses ela desenvolveu uma doença chamada porfilia intermitente aguda e de lá para cá isso foi agravando.
é uma doença muito rara, só que de repente a gente esbarrou por exemplo, a gente queria um auxílio. A gente tentou o auxílio, a gente foi barrado, porque ela nunca teve carteira assinada. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 32,5 milhões de trabalhadores brasileiros atuam como autônomos de modo informal ou são empregados sem carteira assinada no setor privado. Isso representa 31,7% dos 102,5 milhões de empregados no país. Para conversar sobre essa situação, procuramos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados em Nova Serrana, Alexandre Silva. E trabalho sem registro, tá? Isso é gigantesco em Nova Serrana. Inclusive, por meio das nossas redes sociais, a gente sempre está trabalhando para isso, para diminuir isso, porque a gente sabe que no Brasil isso nunca vai acabar. Né? É uma situação muito complicada, mas no trabalhador a gente está levando essa informação, que é o meu princípio quando eu assumi o sindicato, foi levar informação para o trabalhador. A gente leva essa informação para o trabalhador que quando ele trabalha sem registro, ele perde vários benefícios. Né? Inclusive já teve várias, a gente recebe várias informações aqui de trabalhadores que acidente de trabalho, inclusive ano passado teve morte, né, de um trabalhador no injetora, né? Várias situações onde trabalhadores perderam os dedos da mão, todos os dedos, alguns dedos da mão, né, por acidente de trabalho e eles não estavam registrados. Então assim, fica uma situação complicada porque quem vai ajudar esse trabalhador? Ele não é registrado, né? A partir desse momento que ele acidentou, até a família que perdeu o ente querido, o trabalhador ali que precisava ter o apoio do INSS, ele não vai ter. Então isso assim, eu falo hoje, tanto para o empregado, tanto para o trabalhador, para o empresário, tanto para o empregador, que a culpa é 50% de cada. É 50% da empresa que dá aquele emprego sem registro e 50% porque o trabalhador quer trabalhar sem registro. Porque muitos trabalhadores hoje, eles pensam no bolso, no agora, mas eles não pensam no amanhã. Em Nova Serrana, o trabalho continua sendo o caminho de muitos que chegam em busca de uma vida melhor. Mas para quem trabalha sem registro, o futuro pode ser incerto e muitas vezes desamparado. Entre a necessidade de hoje e a segurança de amanhã, milhares de trabalhadores seguem tentando equilibrar as contas e a própria sobrevivência.